Quando falo sobre a cruz, preciso deixar claro para você, não estou falando de um pedaço de metal ou madeira que as pessoas penduram no pescoço ou nas paredes das igrejas. Não tenho nada contra isso, mas só preciso explicar que não é disso que estou falando. Estou falando sobre o que foi realizado para nós pela morte de Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado, na cruz. Então eu apenas uso aquela frase simples, a cruz, para cobrir tudo isso. Ontem à noite tive o privilégio de estar, não pela primeira vez, na Câmara Municipal. Deixe-me verificar um pouco quantos de vocês estiveram lá ontem à noite. Isso é maravilhoso. Essa é uma boa representação. Lamentamos aqueles que perderam, tivemos um tempo maravilhoso. Isso não é verdade? Não tanto por causa do pregador, mas por causa do Senhor Jesus, porque o Senhor entrou realmente e nos visitou. Terminamos, acho que é reverente dizê-lo, nas nuvens ontem à noite. Eu digo às pessoas, não fale sobre o sétimo céu, porque isso não é bíblico. Mas se você quiser dizer que está realmente feliz, não há problema em dizer que está nas nuvens, porque há muitas nuvens no céu. Falei sobre o amor de Deus revelado no preço que ele estava disposto a pagar para redimir cada um de nós. O preço foi o precioso sangue de Jesus. E mostrei nas Escrituras do Antigo Testamento que Deus havia predito o derramamento do sangue de Jesus. E na cerimônia do dia da expiação registrada em Levítico 16, Deus havia predito que haveria uma aspersão 7 vezes maior do precioso sangue de Jesus. E ontem à noite rastreamos isso através dos evangelhos. E quero apenas recapitular brevemente o que dissemos. Aqueles que ouviram meus ensinamentos no rádio sabem que sou forte em recapitulação. Não acredito em dizer nada uma vez e apenas acreditar que todo mundo entendeu, porque na maioria das vezes não entenderam. Durante 5 anos na África Ocidental, fui formador de professores para escolas da África. E uma coisa que costumávamos impressionar nossos professores era que a recapitulação faz parte do bom ensino. Então vou abordar muito brevemente a sucessiva aspersão sétupla do sangue de Jesus, conforme registrado nos evangelhos. Em primeiro lugar, no jardim do Getsêmani. Enquanto orava em agonia, seu suor caiu com grandes gotas de sangue no chão. Então, quando eles o levaram para a casa do sumo sacerdote e começaram a abusar dele, eles bateram no rosto dele com varas. Isso trouxe o sangue. Em algum momento de seus maus tratos para com ele, eles começaram a arrancar os cabelos de sua barba. E é claro que saiu sangue. Depois foi entregue por Pôncio Pilatos para ser açoitado. E um flagelo romano era um chicote com muitas tiras, nas quais estavam incrustados pedaços de osso e metal. E assim, quando as correias caíam nas costas de um homem, elas literalmente rasgavam a carne. E então, em zombaria, porque ele afirmava ser rei, colocaram uma coroa de espinhos nele. Se você for a Israel, poderá ver os mesmos espinhos hoje. Eles são longos, extremamente duros e tremendamente afiados. Eles colocaram isso em sua cabeça e então bateram em sua cabeça, pressionando os espinhos em seu couro cabeludo, fazendo com que o sangue jorrasse e escorresse por seu rosto e coagulasse em sua barba. E profeticamente em Isaías 52, Isaías estava prevendo isso. Ele disse que seu rosto estava desconfigurado do que qualquer homem. Uma das traduções modernas diz que ele perdeu a aparência de um ser humano. E então eles o pregaram na cruz. E pregaram os pregos em suas mãos e pés.
E finalmente, depois que ele morreu, um soldado enfiou uma lança em seu lado, na área do coração, e sangue e água jorraram. Então essa é a aspersão sétupla, que foi predita na cerimônia do dia da expiação. E então salientei que em Levítico 17:11 o Senhor diz que a vida e a alma de toda a carne está no sangue. E ele diz: eu o entreguei a vocês sobre o altar, para fazer expiação por suas almas. Essa é outra das surpreendentes profecias do Antigo Testamento. Não era apenas um regulamento sobre se os israelitas deveriam comer alimentos com ou sem sangue, mas era uma predição da cruz. A vida ou alma de toda a carne está no sangue, e eu dei a vocês no altar do Calvário para fazer expiação por suas almas. E então, em Isaías 53:12, no grande quadro profético da expiação, Isaías diz que ele derramou sua alma até a morte. Como ele fez isso? Em seu sangue. A alma está no sangue. E Jesus derramou sua alma como oferta pelo pecado por toda a raça humana. A alma dele tomou o lugar da sua alma e da minha alma. Ele se tornou a oferta final pelo pecado. Agora, esta manhã vou tratar de algo que é extremamente prático. O que descrevi para você é verdade, é maravilhoso, mas num certo sentido você não sabe necessariamente como torná-lo real em sua vida e em sua experiência. Esta manhã vou ensinar como se apropriar do sangue de Jesus. Como obter todos os efeitos do sangue de Jesus operando em sua vida. E a título de introdução, quero voltar para Apocalipse capítulo 12 e o versículo 11. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 11. Isso está falando sobre o que acredito ser um grande conflito do fim dos tempos, que se aproxima no final da era atual. Um conflito em que o céu e a terra estão envolvidos, os anjos de Deus estão envolvidos, Satanás e seus anjos estão envolvidos, e todo o povo de Deus na terra está envolvido. Graças a Deus que a vitória vai para Deus e para o seu povo. E esta passagem descreve como o povo de Deus na terra, o povo crente, o povo de Deus nesta terra, desempenha o papel na obtenção dessa vitória. É uma declaração feita pelos anjos, mas é feito sobre os crentes na terra. E diz, estamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles o venceram. Quem são eles? São pessoas como eu e você, crentes em Cristo Jesus. Quem é ele? Satanás, isso mesmo. Isso é muito importante e você vê, isso mostra muito claramente que pode haver conflito direto entre nós e Satanás. Não há mais ninguém no meio. Eles o superaram. E então nos conta como eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E também acrescenta que tipo de pessoas eles eram. Eles não amaram suas vidas até a morte. Para dizer numa palavra, estavam empenhados, totalmente empenhados, e esse é o único tipo de cristão que assusta Satanás. Cristãos totalmente comprometidos. Quando diz que eles não amaram suas vidas até a morte, o que isso significa? Bem, isso significa que para eles permanecer vivos não era a prioridade número 1.
A prioridade número 1 era fazer a vontade de Deus, quer permanecessem vivos ou não. Ficar vivo não era a coisa mais importante para eles. O mais importante era ser fiel ao Senhor e fazer a sua vontade. Veja, falamos sobre ser soldados no exército do Senhor, mas acho que muitos de nós realmente temos uma ideia muito vaga e bastante sentimental sobre o que é ser soldado. Eu, sem escolha própria, fui soldado do exército britânico na Segunda Guerra Mundial, durante 5 anos e meio. E deixe-me dizer uma coisa, eu não alistei, fui recrutado, mas de qualquer forma, quando entrei nessa situação, não recebi um belo certificado do comandante dizendo: nós garantimos que você nunca terá que perder a vida. Nenhum soldado jamais se juntou a um exército com a condição de não ser morto. Na verdade, num certo sentido, sempre que um soldado se junta a um exército, um dos seus compromissos é: posso ser morto. Isso pode me custar a vida. E é exatamente a mesma coisa no exército do Senhor. Você não tem garantia de que não terá que sacrificar sua vida. As pessoas que Satanás teme são aquelas que não têm medo de dar a sua vida. Afinal, a vida é comparativamente breve. Não vai durar para sempre e nem tudo é um mar de rosas, não é? Seria tolice perder a glória eterna por causa de alguns breves anos na terra. Acredito que isso seja interesse próprio esclarecido. Para ter um senso adequado de valor, o que é mais importante? Acredito que deveríamos dizer: para mim, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. Há uma declaração maravilhosa em 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você une a sua vontade com a vontade de Deus em total comprometimento, você se torna inafundável. Você é incrível, você é inabalável. Você está tão certo quanto a vontade de Deus quando se identifica com a vontade de Deus. Viver ou morrer é de importância secundária, mas você não pode ser derrotado. Agora quero considerar o que significa vencer Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Estes é um dos preciosos tesouros da verdade que Deus me deu ao longo dos anos. Não há como você colocar um preço nisso. Você poderia oferecer milhões de dólares, mas não seria suficiente. Não existe valor monetário igual ao valor desta verdade. Quero dizer isso de maneira muito simples e confio em deixar isso claro. Ouça com atenção. Vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Vou dizer isso de novo. Vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Em vez de apenas deixar você tentando se lembrar disso, vou lhe pedir, convidá-lo a dizer isso depois de mim, tudo bem? Para consertar isso em suas mentes. Não tente dizer isso comigo agora. Vou dizer frase por frase e você diz depois, tudo bem? Você está pronto? Vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Agora vou mostrar exatamente como fazer isso. Mas quero pegar primeiro um exemplo do Antigo Testamento. Quero dar um exemplo das cerimônias da Páscoa, registradas no capítulo 12 de Êxodo.
Nessa cerimônia, Deus, através do sacrifício de um cordeiro pascal, proporcionou proteção total a todo o povo de Israel. Mas eles tiveram que fazer certas coisas com o cordeiro e com o seu sangue, para garantir essa proteção. Antes de passarmos para Êxodo 12, deixe-me ler uma frase em 1 Coríntios capítulo 5. Vou ler apenas a última parte do versículo. Diz isto: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: a Páscoa do Antigo Testamento no Egito foi apenas um quadro profético, uma prévia do que seria realizado pela morte sacrificial de Jesus na cruz. Cristo é a verdadeira Páscoa. É o seu sangue, e não o sangue do Cordeiro Pascal, que finalmente nos assegura a redenção eterna. Contudo, a forma como Israel foi instruído a aplicar o sangue do Cordeiro é um padrão maravilhoso para nós. Êxodo 12, e leremos os versículos do 21 ao 23. Êxodo 12, e leremos os versículos do 21 ao 23. A propósito, gostaria de salientar também que esta ordenança da Páscoa é uma das muitas ilustrações na Bíblia de tremenda responsabilidade de ser pai. Porque as únicas pessoas em Israel que poderiam obter segurança e salvação para o seu povo eram os pais de Israel. Se os pais de Israel tivessem sido negligentes, Israel não teria sido protegido pela Páscoa. E eu pessoalmente acho que hoje o maior problema social que enfrentamos são os pais negligentes. Já disse muitas vezes ao aconselhar pais que têm filhos problemáticos: não existem filhos problemáticos, existem apenas pais problemáticos. Todos os problemas que nos preocupam, o aborto, as drogas, a desagregação familiar e muitos outros males sociais. Acredito que se você rastreá-los até sua origem, são pais problemáticos. Eu aponto para você aqui neste contexto que se os pais tivessem falhado, Israel nunca teria sido redimido. Deus não tem o plano B. O plano A era o seu plano e dependia dos pais. Agora vamos dar uma olhada. Êxodo 12, 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolham e tomem cordeiros para vocês segundo suas famílias, e matem o cordeiro pascal. E tomarás um ramo de isopo, molhará-lo no sangue que está na bacia, e baterás na verga e nas duas obreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vocês sairá da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas duas obreiras, o Senhor passará por cima da porta, e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para ferir vocês. E é por isso que é chamada de Páscoa, porque o Senhor disse que passaria pela porta que estava protegida pelo sangue do cordeiro. Agora vamos considerar o que eles tiveram que fazer em determinado momento. Cada pai teve que escolher um cordeiro do tamanho adequado para a sua família. E então eles tiveram que sacrificar o cordeiro e pegar seu sangue em uma bacia. Seu sangue era muito precioso, nada disso deveria ser derramado no chão. Agora o cordeiro foi morto, o sangue estava na bacia. Era um meio de proteção, mas na bacia não protegia uma única pessoa.
eles foram obrigados a transferir o sangue da bacia para as portas de suas casas e espalhar ou polvilhar na lentilha e nas duas laterais, mas nunca no limiar. Ninguém jamais deveria andar sobre o sangue. Todo o destino de Israel dependia de levar o sangue da bacia até a porta. Como eles deveriam fazer isso? Muito simples. Deus disse: você pegará um punhado de isopo. O isopo é uma espécie de uma erva daninha que cresce em todo o Oriente Médio. Arranque esse monte de isopo, mergulhe o isopo no sangue da bacia e borrife o sangue na porta com o isopo. Assim, o isopo, que era uma coisa muito humilde e, em certo sentido, sem importância, tornou-se, no entanto, essencial para a salvação de Israel. E então Deus exigiu mais uma coisa. Ele disse: quando esse sangue for aspergido na porta, você tem que ficar dentro de casa. Não saia, porque quando você sai do sangue, você não está protegido. Mantenha o dedo em Êxodo 12, se você estiver lá. Vejamos 1 Pedro por um momento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Esta é a saudação de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora eis como ele os descreve: eleitos ou escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Observe o que vem antes da aspersão: obediência. O sangue não é aspergido sobre os desobedientes. Não adiantou ninguém que desobedeceu e saiu de casa. Portanto, tenha em mente que, embora haja proteção perfeita no sangue, é apenas para os obedientes. Agora voltemos à cerimônia da Páscoa. O sangue estava na bacia, tinha que ser transferido para casa. Eles arrancaram um punhado de isopo e mergulharam no sangue. E então espalhou na porta, eles estavam seguros. Agora, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Em outras palavras, Cristo foi morto há 19 séculos. Para usar os termos da analogia, o sangue está na bacia. Mas o sangue na bacia não protege ninguém. Temos a mesma situação que Israel. Temos que levar o sangue da bacia até o lugar onde moramos. Então estaremos protegidos desde que sejamos obedientes. Então a questão é: como levamos o sangue da bacia, o sangue de Jesus, para o lugar onde moramos? Agora voltamos para Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você se lembra do que dissemos? Vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. O que é que leva o sangue da bacia até onde moramos? Nosso testemunho, isso mesmo. O testemunho é uma coisa muito simples. É apenas dizer algumas palavras de acordo com as Escrituras. É como o pequeno hisopo, mas nos salva. É a nossa proteção. Não posso enfatizar demais para você aqui a importância do seu testemunho. A outra escritura que poderíamos levar consigo, que está intimamente relacionada, em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O escritor de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote da nossa confissão. Você sabe o que é confissão? Confissão significa literalmente dizer o mesmo que.
Portanto, para nós, como crentes na Bíblia e em Jesus Cristo, confissão significa que dizemos com a nossa boca o mesmo que Deus diz na sua palavra. Fazemos com que as palavras da nossa boca concordem com a palavra de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos e irmãs, sem confissão, sem sumo sacerdote. Ele só pode defender você quando você fizer a confissão certa. Portanto, quer você chame isso de testemunho ou de confissão, é absolutamente indispensável que você receba a salvação de Deus. Jesus disse que pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Você decide seu destino pelas palavras que fala. Tiago disse: a língua é como o leme de um navio, é a parte muito pequena do navio, mas determina exatamente para onde o navio irá. E determinamos o curso de nossas vidas pela maneira como usamos a língua. Você pode dizer a coisa certa e fazer com que as palavras da sua boca concordem com a palavra de Deus, ou você pode dizer a coisa errada e fazer com que sua vida saia do rumo. E você chegará em segurança ao porto ou acabará naufragado, de acordo com o uso que tiver feito da sua língua. Muitos de nós, como cristãos, somos muito descuidados e negligentes no uso da língua. As pessoas dizem: estou morrendo de vontade de viver. Nunca diga isso. Os americanos dizem: fiquei com cócegas até a morte. Não diga isso. Não é motivo de riso. Eu posso entender que você pode rir, mas nunca diga nada sobre você que você não gostaria que Jesus fizesse acontecer. Não se subestime, porque Deus pensa que você é precioso. Ele investiu o sangue de Jesus em você. Quando você está, cite, seja humilde e critique a si mesmo. O que você realmente está fazendo é criticar a obra de Deus, porque a Bíblia diz que somos obra dele. Como você ousa criticar a obra de Deus? O orgulho é um problema tremendo para os cristãos, mas outro problema igualmente grande é nos subestimarmos. Não pelo que somos, mas pelo que Deus nos criou. Então agora vou te dar uma demonstração prática de como transferir o sangue de Jesus da bacia para o lugar onde você mora, para a sua vida. Obviamente, você não pode testificar sobre o que a palavra de Deus diz sobre o sangue de Jesus, a menos que você saiba o que a palavra de Deus diz. Portanto, um requisito essencial é saber o que a Bíblia ensina sobre o sangue de Jesus. Já salientei que o Novo Testamento indica que houve uma aspersão 7 vezes maior do sangue de Jesus. Esta manhã vou considerar com vocês uma aplicação cétupla do sangue de Jesus em nossas vidas. Existem 7 maneiras principais pelas quais o Novo Testamento revela que o sangue de Jesus opera em nosso favor. A primeira é a redenção. Vamos nos voltar para algumas escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele, que é Jesus, temos a redenção através do seu sangue. Redenção significa ser resgatado. Estávamos nas mãos do diabo, Jesus nos comprou de volta com o seu sangue. E então em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que vocês não foram comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, de sua conduta sem objetivo recebida por tradição de seus pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E observe, a palavra cordeiro novamente nos leva de volta à Páscoa, o cordeiro pascal. Jesus não tinha mácula,
não tinha pecado original. Ele estava sem mancha, ele estava sem pecado. E fomos redimidos pelo seu sangue. Agora, nesse contexto, eu gostaria também de voltar ao Salmo 107. E apenas o versículo 2. Salmo 107, versículo 2. Que digam os redimidos do Senhor, aqueles que ele resgatou da mão do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás, isso mesmo. Mas se fomos redimidos, o que devemos fazer a respeito? Temos que dizer isso. Não dizer isso, não há redenção, você entende? É a sua confissão, é o seu testemunho que você faz com que isso funcione para você. Caso contrário, o sangue permanecerá na bacia. Agora vamos pensar no que podemos dizer. Vou te dar um pequeno exemplo. Esta não é a única maneira de dizer isso, mas meu testemunho é que através do sangue de Jesus, fui redimido das mãos do diabo. Não tenho dúvida sobre onde eu estava quando Jesus me conheceu. Eu estava nas mãos do diabo, não tenho dúvida sobre isso. Mas não estou lá hoje porque fui redimido das mãos do diabo pelo sangue de Jesus. Agora, quero convidar você a ter a bênção de dizer isso comigo. Esta será uma mensagem muito prática. Vou mostrar a você como fazer muitas coisas. E você só receberá tantas bênçãos se cooperar ativamente. Então direi primeiro, frase por frase, diga depois de mim, não comigo. Ok? Através do sangue de Jesus, eu fui redimido das mãos do diabo. Tudo bem, isso foi bom, agora vamos ver se podemos dizer isso juntos. Através do sangue de Jesus, fui redimido das mãos do diabo. Agora isso é maravilhoso, você está me parecendo tão inteligente, mas é realmente muito importante dizer isso para outra pessoa. Então quero sugerir que cada um de vocês diga para a pessoa que está do seu lado, olhe bem nos olhos, não tenha vergonha. Não seja religioso e diga: através do sangue de Jesus, fui redimido. Agora não perca tempo, olhe para alguém e diga isso, por favor. Isso mesmo, tudo bem, ok. All right. Tudo bem? Agora alguns de vocês estão livres de uma forma que nunca estiveram antes por causa disso. Algo aconteceu com você. Passaremos para a segunda provisão do sangue de Jesus, que é a purificação. E vamos voltar agora para 1 João, capítulo 1, e o versículo 7. 1 João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, ele é Jesus. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, na língua original, todos os verbos nesse versículo estão no presente contínuo, e é importante entender isso. Se continuarmos andando na luz, continuaremos a ter comunhão uns com os outros. Observe que a evidência de que você está andando na luz é que você tem comunhão. E se você sair da comunhão, você sairá da luz. E se você sair da luz, o sangue não limpa no escuro. Isso é um fato tremendamente importante. O sangue não limpa no escuro. Tudo bem? Se continuarmos andando na luz, continuaremos a ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica continuamente de todo pecado. É uma provisão contínua. Não importa onde estejamos, se estivermos na luz, podemos estar nas circunstâncias mais contaminantes, podemos estar entre as pessoas mais perversas. Pode haver inúmeras pressões malignas contra nós,
Mas enquanto estivermos andando na luz, o sangue estará continuamente nos purificando de todo o pecado. Deixe-me mostrar outra linda imagem. Mantenha o dedo em 1 João, nós voltaremos. Abra o Salmo 51 por um momento. Salmo 51. Este é o grande salmo de Davi. Depois de ter sido condenado pelos seus dois terríveis pecados, o adultério e o homicídio, voltou-se para Deus com o seu tremendo grito de arrependimento e pedido de misericórdia. Não podemos entrar em detalhes, mas vamos apenas dar uma olhada no que ele diz no versículo 7. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. E você percebe o uso da palavra hisopo? O que ele tinha em mente? A Páscoa, o que ele estava pensando? O sangue, isso mesmo. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Que privilégio é saber para onde ir quando você é culpado. Suponho que cada um de nós nesta sala tenha esse privilégio. Irmãos e irmãs, parem por um momento e pensem nos bilhões de pessoas que são culpados e não sabem para onde ir. Você pode imaginar como seria ter a consciência pesada e ser atormentado pela realidade do seu pecado e não saber aonde ir para encontrar perdão e paz? Esta é a condição da metade da humanidade hoje. Tudo bem, o que vamos dizer? Voltaremos a 1 João, capítulo 1, versículo 7, e eu vou te dar um pequeno padrão. Não tenho tudo isso planejado com antecedência, é mais ou menos improvisado, já fiz isso várias vezes antes. Mas deixe-me dizer desta forma, enquanto ando na luz, o sangue de Jesus me purifica, agora e continuamente, de todo pecado. Veja por que eu digo agora, porque eu quero fazer isso aqui e agora, neste momento. Mas não só neste momento, deste momento em diante, enquanto eu estiver andando na luz. Você gostaria de dizer isso depois de mim? Enquanto ando na luz. O sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo pecado. Tudo bem, vamos ver se podemos dizer isso juntos agora. Enquanto ando na luz, o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo pecado. Tudo bem? A próxima grande provisão é a justificação. Justificação é uma palavra teológica que perturba algumas pessoas, mas não é tão ruim assim. A palavra grega, em sua forma básica, significa tornar justo, mas tem muitos tons diferentes de significado. Vamos primeiro à Escritura, que é Romanos capítulo 5, versículo 9. Muito mais então, agora que fomos justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Então fomos justificados pelo seu sangue. Deixe-me tentar transmitir isso a você desta forma. Você está sendo julgado em um tribunal por um crime capital. Sua vida está em jogo. E então sai o veredito inocente. Isso é justificativa. Você foi absolvido, ok? Significa mais, você foi considerado justo, com a justiça de Jesus Cristo, não com a sua própria, mas com a justiça de Jesus Cristo. Mas também significa que você foi feito justo. Tem todos esses significados: absolvido, inocente, considerado justo, tornado justo. E então, esta é uma pequena maneira que temos de fixar isso em sua mente. Estou justificado significa
como se nunca tivesse pecado. Por quê? Porque fui justificado com a justiça de Jesus Cristo. Ele nunca pecou, ele não tinha culpa. Ele não tinha passado para ser encoberto. Veja, sua própria justiça nunca o levará ao céu. Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapos imundos. Mas deixe esses trapos imundos irem e deixe o sangue de Jesus transmitir a você a justiça de Jesus. Então o diabo não tem como acusar você. Há uma escritura em... Mantenha o dedo em Romanos, podemos voltar. As pessoas me dizem que espero que tenham dedos demais. Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Eu me alegrarei muito no Senhor. Minha alma se alegrará em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e me cobriu com o manto da justiça. Você obtém duas coisas, salvação e justiça. Quando você confia em Jesus Cristo e em seu sacrifício em seu favor, você será vestido com as vestes da salvação, mas isso não para por aí. Você estará coberto com o manto da justiça. Outra tradução diz, ele me envolveu com o manto da justiça. Você estará totalmente coberto pela justiça de Jesus Cristo. O diabo não tem nada que possa dizer contra você. Se ele lhe disser que você fez muitas coisas erradas, você sabe o que fazer? Concorde com ele, diga, você está certo, Satanás. Mas tudo isso ficou no passado. E estou vestido com a justiça de Jesus Cristo. Veja se você consegue encontrar algo errado com isso. Tudo bem? Voltamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. E vejamos, vou dar uma olhada e depois veremos onde chegamos. Ouça-me agora com atenção, pelo sangue de Jesus. Agora não diga isso ainda, farei isso mais uma vez, porque não sei como fazer ainda. Através do sangue de Jesus, eu sou justificado, absolvido, inocente, considerado justo, tornado justo, como se nunca tivesse pecado. Não tente dizer isso comigo na primeira vez, diga depois de mim. Através do sangue de Jesus, eu sou justificado, absolvido, inocente, considerado justo, tornado justo, como se nunca tivesse pecado. Respire fundo e diga, obrigado, Deus. Tudo bem, vamos continuar. O próximo é a santificação. Santificação. Vamos nos voltar para Hebreus capítulo 13 e o versículo 12. Hebreus 13, 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Agora, santificar no original está diretamente relacionado à palavra para santidade. Na verdade, santificado é a mesma palavra que temos em inglês, santo. Então, santificar é ser santo ou santificar. Temos dois aspectos. Um é negativo. Estamos separados do pecado e de tudo que contamina. E então somos santificados com a própria santidade de Deus. No capítulo 12 de Hebreus, bem, podemos ler isso por um momento. Falando sobre o castigo de Deus. Diz em Hebreus 12:10 que nossos pais humanos nos castigaram.
por um curto período de nossas vidas de acordo com o seu melhor julgamento. Mas Deus faz isso de uma maneira diferente. Hebreus 12, 10. Porque eles, na verdade, que são pais humanos, por alguns dias nos castigaram, como lhes parecia melhor, mas ele, para nosso proveito, para que fôssemos participantes da sua santidade. Observe, não mais a nossa santidade do que a nossa justiça, mas a santidade dele. Como participamos da sua santidade? Através do sangue de Jesus. Então Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Deixe-me tentar mostrar como você aplica essa operação do sangue. Através do sangue de Jesus, sou justificado. Separado do pecado, separado para Deus, santificado com a santidade de Deus. Não tenho certeza se consigo me lembrar disso, vou tentar. Desta vez você me segue. Através do sangue de Jesus, sou santificado, sou santo, separado para Deus, separado do pecado, santificado com a santidade de Deus. Você entende? Você pode mudar um pouco as palavras desde que conheça os fatos. Isso é o que importa, certo? Agora, o que temos feito sempre até agora é mergulhar o hisopo na bacia e borrifar sobre a gente, entendeu? Agora, vamos continuar. Até agora tratamos da redenção, limpeza, justificação e santificação. Agora vamos para a vida. Certa vez ouvi um pregador dizer que todas as provisões do sangue de Jesus eram apenas negativas, apenas nos salvavam de alguma coisa. Acho que é uma afirmação muito perigosa. E não consigo pensar em nada mais positivo do que a vida. Vejamos por um momento Levítico 17:11, que é a passagem que citei anteriormente. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês sobre o altar, para fazer expiação por suas almas. É o sangue que faz expiação pela alma. Então, a vida de Deus está no sangue de Jesus. A própria vida de Deus, a vida do Criador. Nossas mentes humanas não têm como calcular o potencial dessa afirmação. Porque o Criador é infinitamente maior do que tudo o que ele criou. Todo o universo criado é apenas um estalar de dedos. Veja, se pudéssemos entender o que está no sangue de Jesus. Eu disse que há mais poder em uma gota do sangue de Jesus do que em todo o reino de Satanás. Porque temos a vida eterna, incriada e imensurável do próprio Deus. Uma vida que existia antes de qualquer coisa ser criada no sangue de Jesus. Com isso em mente, vamos voltar para João capítulo 6. João 6. E vamos ler do versículo 53 ao versículo 57. João 6:53. Então Jesus lhes disse com toda certeza: eu vos digo. Existem dois níveis de ênfase no ensino de Jesus. Se você tem a antiga versão autorizada, às vezes ele disse a verdade. E às vezes ele disse em verdade e em verdade. Na verdade significa
que é importante. Na verdade significa que é super importante. Agora, nesta tradução, eles dizem com certeza e com muita certeza. E então essa é uma das afirmações super importantes. Acho que voltarei em verdade e em verdade. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Agora, tenho certeza de que existem várias maneiras de aplicar isso. Mas comecei meu ministério cristão em 1946, numa cidade árabe chamada Ramallah, ao norte de Jerusalém. Não é mais uma cidadezinha pequena, é uma grande cidade hoje. E naquela época, com minha primeira esposa e os filhos, a língua da nossa casa era o árabe. E há certas coisas que entram em você e que nunca saem de você. Sempre que penso no culto de comunhão, ou na ceia do Senhor, ou na Eucaristia, ou no que quer que você queira dizer, sempre penso no que os árabes disseram. Vamos beber o sangue de Jesus. Vamos beber o sangue de Jesus. Essa não foi uma frase estranha e super espiritual. Essa era a maneira deles falar sobre a ceia do Senhor. E pode haver muitas maneiras de aplicar isso, mas para mim, quando tomo a comunhão, a ceia do Senhor, como sua carne e bebo seu sangue. Agora, isso é um obstáculo para algumas pessoas. Como posso ajudar nisso? Fomos ensinados, alguns de nós, que fazemos isso apenas como um memorial. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: você está comendo minha carne e bebendo meu sangue. Também fazemos isso em memória, claro que fazemos, mas não é tudo. Na verdade, estamos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há razão para mudar essas palavras. Existem muitas opiniões diferentes sobre como isso se torna o corpo e o sangue. Os católicos e as igrejas litúrgicas acreditam que é através da consagração. Por um sacerdote, francamente, não é isso que acredito. Acredito que isso vem através da fé. Quando a recebo com fé, acreditando no que Jesus disse em sua palavra, torna-se para mim exatamente o que ele disse que seria. Por favor, não discuta comigo porque estou feliz. Vamos olhar por um momento em 1 Coríntios capítulo 10. Acredito que temos aqui tanto batistas como irmãos. Provavelmente é providência divina. Bem, irmãos, lembro-me de um pregador dos irmãos dizer uma vez a alguns de seus irmãos cristãos: Jesus disse sempre que você fizer isso, mas você o fará raramente. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 10 por um momento. Versículo 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão, participação no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão, a partilha no corpo de Cristo? E então ele continua no capítulo 11. E ele os lembra da maneira como a ceia do Senhor foi instituída, nos versículos 23 e os seguintes. Ele diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão
E depois de dar graças, partiu e disse: Tome, coma, isto é o meu corpo, que está quebrado por você, ou que é para você. Faça isso em memória de mim. É perfeitamente verdade que fazemos isso em memória dele. Mas o que fazemos em memória dele? Tomamos seu corpo. Da mesma maneira também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beber em memória de mim. Pois sempre que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha. Agora quero dizer com muita ênfase, não recomendo que todos sejam como eu e Ruth. Há uma liberdade maravilhosa no corpo de Cristo. Podemos fazer dentro de certos limites o que Deus nos leva a fazer, mas isso se tornou muito importante para mim. E sinto tremendamente minha necessidade da vida de Deus. Deixe-me dizer, acho que posso dizer isso com humildade, acho que sou uma espécie de propaganda da vida de Deus. A maioria de vocês não imaginaria que tenho 71 anos. E acho que parte disso é viver do corpo e do sangue de Jesus. Para mim, isso não é uma doutrina ou teoria. Esta é uma realidade viva. Então, é assim que fazemos. E, por favor, não estou sugerindo que alguém deva fazer o que fazemos. Mas tomamos a ceia juntos como marido e mulher todas as manhãs. E todas as manhãs digo as mesmas coisas. Senhor Jesus, agora o que eu digo? Lembre-me. Sim, isso mesmo, eu parto o pão. Sim, parto o pão e digo: Senhor Jesus, recebemos este pão como tua carne. Isso mesmo, muito obrigado. E nós comemos. E então partilhamos uma xícara minúscula. E eu digo: Senhor Jesus, recebemos este cálice como teu sangue. E eu digo: ao fazermos isso, proclamamos a tua morte até que o Senhor venha. Veja, fazemos isso principalmente em Jerusalém, onde os cristãos representam menos de 1% da população. Que privilégio proclamar a morte do Senhor todos os dias na cidade onde ele morreu. Um grande expositor da Bíblia do século passado comentou sobre isso. Você mostra ou proclama a morte do Senhor até que ele venha. E ele disse: quando chegamos a esta ordenança, como você quiser chamá-la, ele disse: estamos fora de todo o contexto do tempo imediato. Não temos passado senão a cruz, nem futuro senão a vinda. Proclamamos sua morte até que ele venha. Cada vez que fazemos isso, nos lembramos que ele virá novamente. Agora, vamos apenas... Como vamos confessar isso? Vamos fazer isso pela fé. Não vamos realizar nenhum culto de ceia do Senhor. Eu nunca estou recomendando isso a nenhum de vocês, vamos apenas dizer... Deixe-me pensar como dizemos: Senhor Jesus, quando recebemos o teu sangue, nele recebemos a tua vida. A vida de Deus, vida divina, eterna, sem fim. Tudo bem? Se eu me lembro disso, diga depois de mim. Senhor Jesus, quando recebemos o teu sangue, nele temos a tua vida, a vida de Deus, vida divina e eterna, sem fim. Obrigado, Senhor. Vamos reservar um momento para adorá-lo, certo? Apenas receba agora mesmo. Deixe a sensação de vida divina preencher você, seu coração, sua mente e até mesmo seu corpo físico.
Paulo disse: no devido tempo, a morte será tragada pela vida. Mas acho que há um processo de morte contínua em nossos corpos, doença, decadência e assim por diante, que pode ser absorvido pela vida de Deus dia após dia. Paulo disse: embora o nosso homem exterior pereça, o nosso homem interior se renova dia após dia. Há vida suficiente no homem interior para manter o homem exterior em movimento até que nossa tarefa seja concluída? Amém. Queremos falar apenas sobre mais 2 efeitos do sangue de Jesus. O sexto é a intercessão. Abriremos em Hebreus 12 e leremos os versículos 22 ao 24. Hebreus 12, 22. Quero que você perceba o tempo tenso. Começa com as palavras: nós viemos. Nós não iremos. No Espírito, não na carne, mas no Espírito viemos. Chegamos ao Monte Sião. Esse é o número 1. Número 2, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Número 3, uma incontável companhia de anjos. Prefiro a tradução que diz um arranjo festivo. Não posso entrar em todas as razões pelas quais você pode traduzi-lo de qualquer maneira, mas acho que a NVI diz um incontável grupo de anjos em traje festivo. Eles vestiram suas melhores roupas para nosso benefício. Quero dizer, ver uma incontável companhia de anjos sob qualquer aspecto seria maravilhoso, mas uma festa festiva. Ruth e eu estávamos em Belfast há 3 anos atrás e estávamos em um pequeno grupo de líderes reunidos em uma casa. E a presença de Deus se moveu entre nós à medida que nos humilhamos diante do Senhor uns aos outros. E por cerca de 10 minutos, Ruth viu um incontável grupo de anjos apenas passando o tempo todo. Um deles entrou na sala. E depois disso, ela fechou os olhos. Tudo isso está dentro dos limites da nossa experiência possível hoje. Não somos diferentes das pessoas do Novo Testamento. Eles não eram diferentes de nós. Chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Tudo bem? Um incontável grupo de anjos em traje festivo. A igreja dos primogênitos registradas no céu. Aqueles que nasceram de novo, cujos nomes estão escritos no céu. Número 5, Deus, o juiz de todos. Graças a Deus há mais do que Deus, o juiz, irmãos e irmãs, caso contrário nunca conseguiríamos. Número 6, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Acredito que seja os santos do Antigo Testamento, através de uma caminhada de fé ao longo da vida, alcançaram o que alcançamos através do novo nascimento. O que não alcançamos através do novo nascimento, o que nos é dado através do novo nascimento. Número 7, a Jesus, o mediador da nova aliança. É por isso que podemos estar lá. Se fosse apenas Deus o juiz, nunca chegaríamos lá. Mas Deus como juiz, também Jesus, o mediador da nova aliança. E finalmente o sangue da aspersão, que fala coisas melhores do que o de Abel. O sangue aspergido de Jesus, que fala em nosso favor no céu, contrasta com o sangue de Abel. Existem 3 pontos principais de contraste. O sangue de Abel foi derramado contra a sua vontade. Jesus voluntariamente deu o seu sangue. O sangue de Abel foi aspergido na terra. O sangue de Jesus é aspergido no Santo dos Santos. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Jesus implora por misericórdia. Esta é uma revelação tão linda que eu não gostaria que nenhum de vocês fosse privado dela. Há momentos em que estamos tão fracos, sob pressão, simplesmente não conseguimos orar. Nós apenas nos perguntamos se seremos capazes de respirar novamente. É bom saber, nessas horas, que o sangue de Jesus aspergido
na presença imediata de Deus, está sempre falando em nosso favor, clamando por misericórdia. Vamos apenas fazer uma confissão apenas para nos apropriarmos desta verdade. E eu farei isso, não pensei nisso antes, mas obrigado, Senhor. Porque mesmo quando não consigo orar, o sangue de Jesus está implorando por mim no céu. Tudo bem, você está pronto para dizer isso? Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não consigo orar. Pensei que você fosse dizer isso depois de mim, você está à minha frente. Dizemos isso juntos então. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não consigo orar, o sangue de Jesus está implorando por mim no céu. Vamos dizer isso mais uma vez, não tínhamos muita certeza, né? Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não consigo orar, o sangue de Jesus está implorando por mim no céu. Amém. E finalmente, temos acesso através do sangue de Jesus. Estas duas últimas provisões do sangue nos levam para fora do reino do tempo e para os reinos celestiais e eternos. É onde queremos chegar de qualquer maneira. Volte para Hebreus 10, versículo 19 e os seguintes. Significativamente, esse versículo já foi citado no culto desta manhã. Acho que isso fazia parte da provisão de Deus. Hebreus 10, começando no versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia ou confiança, a palavra grega significa liberdade de expressão. É muito importante que a nossa ousadia nos dê liberdade de expressão. Em outras palavras, vamos lembrar que é o nosso testemunho. Se não testemunharmos, não o teremos. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que é a sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, isso é o que há de mais sagrado, com um coração verdadeiro e plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Observe as próximas palavras, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Hebreus 3:1 diz, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4:14 diz, mantenha firme a sua confissão. Mas Hebreus 10:23 diz, mantenha-se firme, sem vacilar. O que isso lhes diz? Quando você está em um avião e dizem, apertem os cintos, o que você espera? Turbulência, isso mesmo. Quando a palavra de Deus diz, faça a confissão, segure firme a confissão. E segure firme sem vacilar, é como se Deus dissesse, apertem os cintos, porque haverá turbulência. Não deixe que isso faça com que você desaperte o cinto de segurança. Continue fazendo a confissão certa. Mesmo quando parece totalmente contrário a tudo ao seu redor, a palavra de Deus é verdadeira. Você notará que temos acesso ao que há de mais sagrado por um novo e vivo caminho. Volte por um momento à cena de Levítico 16, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que ele fazia? Ele entrou com um incensário cheio de incenso, que lançou uma nuvem perfumada e cobriu o propiciatório. Isso é adoração. Mas ele também entrou com o sangue do sacrifício e o aspergiu 7 vezes entre o véu e o propiciatório. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E então ele espalhou no lado leste, na parte frontal do propiciatório. E quando o escritor de Hebreus diz que temos ousadia, através do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, ele está pensando naquela aspersão cétupla do sangue e no sangue no propiciatório. Podemos nos aproximar do trono do Deus Todo-Poderoso e do lugar mais sagrado do universo, com ousadia, por causa do sangue de Jesus. Nós temos acesso. O que vamos dizer sobre nós mesmos?
Digamos isso: obrigado, Senhor. Vou dizer primeiro porque ainda não sei o que vou dizer. Obrigado, Senhor, porque através do sangue aspergido de Jesus, tenho acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, ao lugar mais sagrado do universo. Você acha que posso dizer isso de novo? Vamos tentar. Obrigado, Deus, porque através do sangue aspergido de Jesus, eu tenho acesso à presença, à sua presença, no lugar mais sagrado do universo. Permita-me concluir recapitulando as 7 disposições. Seria possível fornecê-las em uma ordem diferente, embora eu ache que esta é uma ordem lógica: redenção, limpeza, justificação, santificação, vida, intercessão e acesso. Aspergido 7 vezes, atua em nós de 7 maneiras diferentes. Mas lembre-se, vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e por quê? A palavra do nosso testemunho. Digamos isso juntos e encerraremos. Mas não se esqueça de acrescentar: e não amamos as nossas vidas até a morte. Você está comigo? Vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, e não amamos as nossas vidas até a morte. Só há uma coisa lógica que podemos fazer agora, à luz de tudo isso, é louvar a Deus. Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!